Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, que bom ter você mais uma vez. Hoje vamos estudar mais um episódio da série Encontros de Jesus. Eu quero, antes de estudar com você o tema de hoje, convidar você para se inscrever em nosso canal aqui, dar o seu like, ativar o sininho e se esse vídeo contribuir com você, te abençoar de alguma forma, então partilha também com os seus amigos, tá bem? Vamos então a mais um encontro de Jesus? Hoje vamos estudar a respeito de mais um encontro que Jesus teve com uma pessoa muito especial que nós encontramos nas páginas do Novo Testamento. Antes, porém, eu queria fazer uma pergunta para você. Você gosta de visitar cemitérios? Eu gosto. No cemitério você encontra ali histórias fantásticas de pessoas. Ali também você pode perceber, até alguém colocou isso, outro dia numa lápide, aqui todos nós somos iguais, mas um dos cemitérios mais lindos que eu já tive a chance de visitar foi o cemitério de Arlington, lá em Washington, nos Estados Unidos. Ali estão sepultados vários soldados mortos na guerra, ali estão alguns ex-presidentes norte-americanos e ali também está uma sepultura ou um monumento erigido em homenagem ao soldado desconhecido. E há ali uma bonita troca de guarda em vários momentos do dia. É de fato um local muito especial para você visitar. Mas eu quero convidar você agora para irmos até um outro cemitério. Ele também está nos Estados Unidos, mas é pequeno. Tem cerca de 300 sepulturas. E uma que nos chama a atenção está na ala norte desse cemitério. Alguém, antes de morrer, preparou a lápide sepulcral, aqueles dizeres que as pessoas colocam sobre a sepultura. E esta mulher mandou que assim escrevessem: dorme, mas não descansa. Amou, mas não foi amada. Tentou agradar, mas não agradou. Morreu como viveu, sozinha. Aqui jaz Grace Smith. A história conta que essa mulher passou por 2 casamentos, mas nunca encontrou a felicidade. Alguém a quem um dia foi oferecido uma cama, mas nunca um lar. Até podemos ouvir as marteladas da incontinência dos maridos dizendo: você nunca será ninguém. Tudo que você faz dá errado. Tudo que você põe a mão não funciona. E quem sabe, numa manhã triste e fria, poucas pessoas tenham comparecido a esse funeral de Grace Smith. Se há uma Grace Smith na Bíblia, aqui no Novo Testamento, nós a encontramos aqui no Evangelho de João, no capítulo 4. É a história da mulher samaritana. E é sobre este encontro que eu queria falar um pouquinho com você agora. Acompanhe comigo a leitura do Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 1 em diante. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, deixa eu até conferir aqui. Tá bom, essa é a imagem aí, tá? Começar a ler de novo. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem mesmo que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos.
Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Eu gosto dessa história. João, ao registrar essa história, e ele é o único dos evangelistas a fazê-lo, ele começa dizendo que era necessário de que Jesus passasse por Samaria. Necessário? Você sabe que a briga entre judeus e samaritanos fazia com que eles cortassem um longo caminho para não pisar nas terras inimigas. Mas por que João diz que era necessário que Jesus passasse em Samaria? Porque ele tinha um encontro marcado. Ele precisava encontrar alguém lá em Samaria. É por isso que João diz que era necessário. Ele estava com os seus discípulos. Os discípulos o deixaram à beira do poço de Jacó, enquanto foram à cidade para comprar alimentos. E enquanto Jesus aguardava o regresso dos discípulos, apareceu por ali uma mulher samaritana para tirar água. João diz que era meio-dia. O sol estava na sua posição mais quente. E por que essa mulher vinha tirar água nesse momento? Eu, na minha infância, carreguei muita água, sabia? Minha família carregou muita água. E lá em casa nós tínhamos um tonel de mais ou menos uns 200 litros que nós costumávamos encher para daí tirar a água para tomar banho, para cozinhar, para lavar as roupas. Morávamos numa região muito íngreme, onde não havia água encanada. E eu me lembro que às tardes, quando o sol já estava bem frio, era o momento em que a família se reunia, cada um com sua vasilha, e nós dirigíamos até um poço para lá tirar água. Por que essa mulher não ia na hora mais fresca do dia? Porque ela não queria se encontrar com ninguém. Ela não gozava de uma boa fama na cidade. Ela não queria ver nenhuma pessoa. E como sempre fazia, mais uma vez chegou ali ao poço, quem sabe já estava ali enchendo o seu cântaro, pronto para ir embora, ignorando a presença de um homem, de um judeu que por ali estava, Jesus. Mas Cristo, para alcançar mais este coração, ele rompe todas as barreiras culturais que haviam e ele pede a essa mulher água. Dá-me de beber. Isso provoca espanto na mulher e ela retruca. Você não sabe que sou mulher samaritana? Como pede beber a mim? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E era verdade. Esta briga já durava pelo menos 4 séculos nos dias de Cristo. E qual a origem dessa briga? Bom, tem a ver com a reconstrução do templo, quando os samaritanos se ofereceram para ajudar na reconstrução do templo após Nabucodonosor haver destruído, e os judeus não aceitaram a ajuda. Depois os samaritanos foram até o Monte Gerizim e lá fizeram o seu templo, o que tornou-se um templo rival do templo dos judeus. Perto do ano 100 a.C., um judeu chamado João Hircano foi até o Monte Gerizim e destruiu o templo dos samaritanos. E as relações que não eram boas ficaram ainda piores. É por isso que essa mulher se espantou com Cristo, buscando conversar com ela. Jesus diz para essa mulher algo muito interessante. Se você conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Interessante que no Oriente a água era conhecida como um dom de Deus. E Jesus diz para essa mulher, se ela conhecesse o dom de Deus, mas ele não estava falando da água daquele poço, ele estava falando de uma água que ele pode dar. E quando a pessoa bebe desta água, ela sacia sua sede espiritual. A mulher não entendeu muito bem as palavras de Cristo, então ela vai dizer, o senhor não tem com que tirar e o poço é fundo. Há mais um detalhe muito especial nesse texto que eu queria que você notasse. João disse que quando Cristo chegou àquela região, ele se assentou
junto à fonte. É o que diz o verso 6. Mas esta mulher vai chamar a fonte de Jacó de poço. De fato, no original você tem duas palavras diferentes. Uma palavra para poço e uma palavra para fonte. E por que o evangelista João usa estas duas palavras, pegue e frear, no mesmo contexto? É porque essas duas palavras, poço e fonte, passariam a representar, ou estavam representando, as religiões da mulher samaritana e a de Cristo. A religião do poço e a religião da fonte. A mulher vivia a religião do poço. Ainda que ela tivesse uma expectativa messiânica, como o próprio texto vai provar, era uma mulher que não entendia muito bem a sua relação com Deus. Uma mulher que passava por problemas, que estava vivendo já com um novo marido. Por outro lado, a religião de Cristo é a religião da fonte, onde as coisas brotam naturalmente, onde há alegria no serviço, onde há prazer em andar todos os dias ao lado do Senhor. Interessante que Jesus, ao começar a conversar com essa mulher, promete para ela de que se ela bebesse da água que ele poderia dar, ela jamais teria sede. Então a mulher diz, mas o senhor não tem com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água? E uma vez que Jesus suscitou o interesse desta mulher pela água, agora Jesus precisava criar nela a convicção da sua pecaminosidade e do quanto ela precisava de um Salvador. E Cristo foi direto ao ponto. Ele disse para a mulher samaritana, vai lá, chama teu marido e vem cá. Ela respondeu, eu não tenho marido. Mas essa não era toda a verdade. E então Jesus completa, isso você diz com verdade. Porque você já teve 5 e o que você tem agora também não é seu. E quando Cristo disse estas palavras, ela percebeu que alguém sobre-humano estava folheando a sua vida como as páginas de um livro. Eu vejo que tu és profeta, disse a mulher. Veja, essa mulher tinha uma expectativa, acreditava que Jesus fosse um profeta. Aproveitou então para tirar uma grande dúvida. Quem é que está certo se você é profeta? Os judeus que adoram no Monte Sião ou nós que adoramos no Gerizim? E então Jesus responde para ela, mulher, vem a hora em que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade. Então a mulher diz, eu sei, quando vier o Messias, ele vai nos ensinar todas essas coisas. Aqui ela revela claramente a expectativa messiânica. Ela também aguardava um libertador. Então Jesus diz claramente para ela, você aguarda o Messias? Mulher, ele está falando com você. Sou eu o que falo contigo. Ela ficou tão impressionada com a revelação de que ela esqueceu o cântaro que viera buscar água e foi correndo à cidade e disse aos habitantes da sua cidade, vinde comigo e vede um homem que me tem dito tudo quanto tem feito. Não será porventura esse o Cristo que nós aguardamos? Você percebe a relação de intimidade que se estabeleceu nessa conversa? Quando vamos para o texto de João capítulo 4, a princípio, Jesus para essa mulher era apenas um desprezível judeu. Depois ela o chama de Senhor. Finalmente ela pergunta se ele é um profeta. E finalmente ela reconhece que ele é o Messias. Assim acontece com nossa experiência religiosa. Nós temos que ir aprofundar nossa caminhada com Cristo. A cada dia eu tenho que conhecê-lo melhor. E esta mulher, quando bebeu da água que Cristo oferece, ela logo resolveu partilhar com os amigos. E ela foi para a sua cidade, contou para todos o que ela havia visto e ouvido. E agora, vários voltam com essa mulher para ouvir as palavras de Jesus. E foi assim que começou uma comunidade cristã ali naquela cidade de Samaria. Não é extraordinário como Deus pode pegar uma pessoa com vários problemas e fazer dessa pessoa um porta-voz, um missionário? Mas há um último detalhe nesse texto que eu queria partilhar com você.
João diz que essa mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade chamar os amigos. O que é que você precisa hoje deixar aos pés de Cristo? Ela deixou o cântaro da sua insignificância, da sua vida de pecado, para se tornar uma discípula, uma seguidora de Cristo. O que é que você precisa hoje deixar aos pés de Cristo para ser um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula? Lembre-se, não somos nós quem escolhemos a Ele, é Ele quem nos escolheu, é Ele quem marcou o encontro, é Ele quem vem para nos buscar. Qual será a nossa resposta hoje? Como esta mulher, diremos sim para esta graça, receberemos desta água e iremos partilhar também com outras pessoas? Eu espero que essa seja a sua atitude hoje, porque este é o Cristo que sempre vem, e Ele vem para nos salvar.